Bom dia, amadas! Sejam bem-vindas. Esqueci de colocar meu fone aqui, peraí, vamos ver se vai dar certo. Que foi, né? Espero que vocês estejam ouvindo. Deixa eu colocar. A Josi entrou. Josi, me confirma se tá ouvindo bem. Oi, Tati! Seja bem-vinda! Tá me ouvindo bem? Que eu acabei conectando o fone depois que eu entrei ao vivo. Deixa eu ver aqui, Tati. Nossa, gente, tô cegueta. Tá bem? Ah, então tá ótimo. Obrigada por me informarem aqui, que eu acabei entrando sem o fone. Sejam bem-vindas, amadas, ao nosso Momento Íntimo com Deus, a nossa live semanal. Toda segunda-feira, 8h30, nós estamos aqui para nos conectarmos mais com Deus, pra gente... Deixa eu fechar esse meu WhatsApp aqui, que tá não apitando aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui. E esse é um momento, como eu sempre digo para vocês, é um momento que eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para nos fortalecer espiritualmente para a nossa semana, para que nós possamos estar cada dia mais perto daquilo que Deus deseja para nós. Às vezes alguma provocação. Oi, Hilda, seja bem-vinda. Por muitas vezes é Tati do Japão. Oi, Tati do Japão. Tem uma mentorada que tá para entrar essa semana que ela é do Japão também. Olha só, essa mulherada no Japão. Oi, Cris, seja bem-vinda. E vamos lá. Hoje, o tema da nossa live é Ele te escolheu. Não é? Ele te escolheu, ele escolheu você. Deixa eu colocar, ele escolheu você. E quantas vezes a gente acha que nós não somos? Ele escolheu você. Quantas vezes nós achamos que não somos assim boas o suficientes, né? Quem nunca não se perguntou assim, quem sou eu na fila do pão, não é? Quem nunca? Deixa eu compartilhar aqui essa live nos meus canais. Convido vocês também a compartilharem aí nos seus grupos. Aqui, pronto. Compartilhei aqui nos meus canais, nos meus grupos. Quem nunca não se perguntou, né? Mas quem sou eu para isso, né? Mas quem sou eu para me posicionar no digital? Mas quem sou eu para empreender? Mas quem sou eu para cobrar esse ticket? Mas quem sou eu para palestrar nesse ambiente? Mas quem sou eu para estar nesse ambiente? Quantas vezes eu já me questionei? Quem sou eu para falar de Deus? Quantas vezes eu já me questionei isso? Mas quem sou eu para abrir uma live e falar de Deus? Mas quem sou eu para cobrar um ticket acima de 10 mil reais na mesa? Quem sou eu para estar na mesa desses empresários que faturam 1, 2, 3 milhões por mês? Quem sou eu para ir palestrar nesse evento internacional? Quem sou eu para isso? E essa palavra que Deus colocou no meu coração veio muito desses questionamentos. Porque Deus escolheu você para esse tempo, para alcançar essas pessoas, para viver o extraordinário neste tempo. E Ele está te chamando, e Ele está te convocando. Agora cabe você estar se posicionando para acessar isso? Ou você ainda está contando essa história para sua cabeça? Quem sou eu para? E Deus colocou duas passagens aqui, versículos que eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês anotem, tá?
para vocês repetirem isso durante a sua semana. E levarem isso para dentro do coração de vocês durante essa semana e refletirem durante o seu devocional, né? Porque a palavra de Deus é aquela palavra que tem que ser assim, mastigada todos os dias, deixar ela entrar dentro do seu coração, deixar ela penetrar dentro de você. A primeira palavra que o primeiro versículo que eu vou ler com vocês é Gênesis 1, 27. Então disse, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você tem noção de que Deus criou você? A imagem e você consegue, assim, por isso que eu falo que a palavra ela tem que ser ruminada, ela tem que ser ali, ó, você tem que ficar mastigando isso, até isso entrar para dentro das suas entranhas. Por que que você duvida de você, se você é criada à imagem e semelhança de Deus? Porque talvez você não tenha a certeza do que é Deus. Sabe esse ar que você respira? Foi Deus que criou. Sabe as plantas, sabe o céu que você está vendo, sabe o universo, sabe todas as outras coisas que você nem consegue imaginar da grandeza? Foi Deus que criou e Ele criou você. E mais do que isso, Ele colocou uma parte dele dentro de você. Ele fez você a imagem e a semelhança dele. E Ele te fez filha. E Ele te salvou. E Ele trouxe você de volta. E Ele te quer por perto. Você consegue imaginar a grandeza disso? Acho que às vezes esquece. Às vezes a gente cai na rotina assim, ó, né? Fica olhando às vezes mais para os problemas, fica olhando para o que a gente consegue só ver, né? E esquece dessa grandeza. Já parou para pensar nisso? E a segunda palavra está em Jeremias. Jeremias 1, o versículo 5, que está escrito assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas às nações. Saiba, mulheres que estão aqui, que estão assistindo esse momento, Deus te criou a imagem e semelhança dele. E Deus tem um propósito, Ele te escolheu antes de você ser gerada no ventre da sua mãe. No mundo espiritual, Deus te escolheu para você estar vivendo neste momento, nessa geração, em 2026. E Ele tem um propósito para a sua vida. Isso é uma palavra profética. Agora, cabe você aceitar isso, cabe você internalizar isso, cabe você se posicionar para isso, ou você simplesmente deixar para lá. Quantas mulheres passam uma vida inteira e não conseguem acessar isso? Porque se deixam ser consumidas e deixam ser enterradas pelos medos, pelos traumas, pelas crenças. E Deus está aqui para, usando a mim mesma, usando pessoas para falarem isso para você,
E eu tenho certeza que você não está aqui nessa live por acaso, você precisa ouvir essa mensagem. E eu poderia muito bem não abrir essa live. Eu poderia não me posicionar. Eu poderia não me colocar a serviço de Deus. Eu poderia ter medo e vergonha de falar de Deus, sendo que eu falo de negócios, mas para mim é uma coisa só. Eu poderia desacreditar de mim mesma, mas existe um propósito maior. E Deus está te alertando a isso. Até quando você vai ficar se submetendo e sendo dominada pelos seus medos, pelas suas crenças, e você não vai estar vivendo tudo aquilo que Deus tem para você? Eu sei que arde no seu coração, eu sei que você deseja isso. E eu sei que muitas vezes o medo parece assim um monstro de 10 cabeças, né? E que é muito desafiador romper crenças, porque uma crença é uma coisa que você acredita assim, com todas as forças que é verdade. E muitas vezes ela está no seu inconsciente, te sabotando, te levando a pensar que não vai dar certo, levando a pensar que você não vai conseguir, colocando aquela vozinha na sua cabeça de quem é você. Então a gente está aqui hoje para quê? Para substituir essa voz. Porque você é filha de Deus. Como eu disse nos versículos, você foi criada à imagem e semelhança dele. Você tem um plano que Deus traçou para você desde antes de você estar no ventre da sua mãe. E você está aqui hoje para cumprir isso. Só que tem uma parte que Deus não faz, que é a sua. Você precisa desejar isso. Você precisa se colocar em movimento. Deus te dá a vida, Ele te dá a oportunidade no momento que você abre os olhos e você respira. Agora, o que você vai fazer durante as próximas 24 horas, cabe a você tomar essa decisão. Entende? Então, o que é ser filha, né? Como a gente colocou na live, ser filha. Ser filha é você ter uma proximidade. Ser filha é você ter alguns benefícios, né? Se você é filha de Deus, você tem que estar, assim, primeiro, convicta disso, muito convicta disso. E, Tati, coloca aqui pra mim o que você faz, depois eu vou te conhecer também lá melhor. E você tem que estar tendo um relacionamento com isso. E aqui, eu quero abrir um parênteses de algo que Deus colocou muito no meu coração, que é, primeiro alerta, o seu relacionamento com o seu pai biológico, seu pai humano, ele impacta muito com o relacionamento que hoje você tem com Deus. Mas não importa o que você viveu, como foi a sua criação. O que importa é que você pode dar um novo sentido. E você pode criar um novo significado para isso. Então, se você teve talvez um pai muito exigente, ou você teve um pai ausente, ou você teve um pai que talvez você nem chegou a conhecer, mas você criou uma imagem desse pai, ou hoje você julga o seu pai pela forma com que ele te criou, isso vai afetar como é o seu relacionamento com Deus. Porque você cria uma imagem do que é a paternidade. Só que o que você precisa entender, trazer a consciência e ressignificar? O seu pai humano, ele te deu a
coisa mais importante que você poderia ter, que é a vida. E não cabe a você julgá-lo, criticá-lo ou tentar consertá-lo, mas sim perdoá-lo, acolhê-lo e entender que ele fez o melhor que ele tinha, porque ele era humano, ele é humano, né? O seu pai biológico, né? Ele é um ser humano, ele erra, ele também tem as crenças, ele também tem os traumas, ele também tem as tretas deles, né? Todo pai e toda mãe também teve as suas tretas. E você tem que entender que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. Não crie essas expectativas, não tente julgá-lo, não tente consertá-lo. Se hoje você carrega ainda alguma mágoa ou alguma forma que você acredita que esse pai poderia ter sido diferente ou ter feito algo diferente, acolha no seu coração e escreva uma carta para esse seu pai, mesmo se você conheceu ou não conheceu, se ele está vivo ou se ele não está vivo, mas escreva essa carta para o seu pai e liberte ele do que você tinha de expectativa dele como pai. Porque ele era humano, ele é humano, e ele com certeza cometeu e vai cometer muitos erros. Então liberte isso. E entenda que o seu pai que está no céu, ele sim é um pai perfeito. Ele sim é um pai que não erra. Ele sim é um pai que ele cuida de você em sua perfeição. E muitas vezes ele faz até o que você não quer, mas ele sabe o que é melhor para você. Então, tire as suas expectativas do seu pai humano, porque ele fez o que ele pôde, o melhor que ele tinha para te entregar. E passe a colocar suas expectativas no pai que está no céu, que é o pai perfeito. Faz sentido isso, gente? Porque às vezes eu sei que é meio complexo isso, né? Mas eu gostaria muito que vocês entendessem e trazessem sua consciência. Já falou comigo. Ah, então tá, Tati. Mulher, é tanta gente. Mas vamos lá, depois eu quero conversar melhor com você. Que bom que tá fazendo sentido aí, maratonando. E quando a gente tem essa cura, e muitas vezes a gente pode ficar assim, nossa, Lud, mas o que isso tem a ver, né? Eu gosto sempre de trazer essa conexão com o que eu trago dentro do meu devocional, com o que eu falo dentro dos negócios. Em algum momento você pode sentir que o seu negócio está travado. Muitas vezes, igual a Tati falou assim, ainda não sou apta a subir de nível com você. Quem disse que não? É só a sua cabeça querendo te sabotar. É só você contando historinha para você. Enquanto a gente colocar desculpas e limites para nós mesmas, a gente sempre vai estar menos do que Deus tem para nós. Treine o seu cérebro, treine a sua mente a pensar como. Vou até contar uma história para vocês. Essa semana, a minha mentora me passou uma estratégia para fazer. E eu só tava assim, gente, mas isso não vai dar certo. Aí na mesma hora, eu falei assim, gente, mas eu mesma tô mandando um comando pro meu cérebro que não vai dar certo. E a minha mentora e vários mentores meus falam a mesma coisa. Se você fala que não vai dar, não vai dar. Se você fala que não vai conseguir, não vai conseguir. Então, perceba, por mais que você acredite em Deus, que você tenha fé, mentira, você não tem fé em nada, porque a fé é a certeza das coisas que você não vê. Se você quer dominar sobre os seus resultados e só achar assim, eu só vou conseguir entrar naquele processo a hora que eu tiver os X mil reais que aquela pessoa cobre, e hoje eu não tenho. Você está colocando limite, você não tem fé, você não acredita. Você está contando historinha para você. E aí, eu mudei a minha fala, mudei a minha percepção.
Que muitas vezes eu vejo mulher falando assim, mas não tem jeito, mas não tem jeito. Mas como é que eu faço? Mas não tem jeito, não tem jeito. Fica só contando historinha. E aí eu falei assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a mandar o comando pro meu cérebro assim. Como eu consigo fazer isso? Como eu acesso isso? Como eu coloco em prática isso? Como? E não foi uma vez, gente, foi milhares de vezes, né? Todas as vezes que o seu cérebro ele é preguiçoso. Ele vai querer voltar no seu último padrão. Se você nunca conseguiu fazer, ele vai achar que você nunca vai conseguir. Só que tem jeito. Entende? E aí eu comecei a falar, tá, como eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? Como que 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 eu vou conseguir? Como... O que aconteceu? Eu me propus a sentar num dia, sentei, falei, eu vou fazer essa estratégia. Eu vou fazer. Eu sentei e fiz. E o negócio começou a dar resultado. Aí uma pessoa responde, outra pessoa responde, outra pessoa responde. Agendei uma reunião de vendas e o que aconteceu? Saiu uma venda. Só que a gente fica contando a história para nós mesmos. Olha só o que a Tati falou. Essa semana eu melhorei muito com o conteúdo seu sobre insegurança. E olha só, hoje consegui entrar nessa live e tá complementando o que já vi de você essa semana. Viu, Tati? Nada é por acaso, né? Por isso que você precisa colocar sua voz no mundo. Sabe que tem muitas pessoas precisando do que você carrega? E você não tá permitindo acessar isso? Entende que é você que não tá permitindo. Não coloque a responsabilidade em Deus. Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus te salvou, Deus te deu esse dia incrível para você fazer o que você tem. Você tem 24 horas pela frente para você fazer. Agora, o que você escolhe fazer? Chora, pode chorar, Tati. E essa mensagem que eu tenho hoje para vocês. Você tem se colocado no lugar, na posição de filha de Deus? Ou você tem negociado a sua posição? Você tem deixado que o medo e as crenças te impeçam de viver aquilo? Que o que você acredita. Quantas vezes eu também já acreditei nas minhas vozes internas? E eu acreditei que eu não era boa, eu acreditei que eu não falava direito, eu acreditei que eu era estranha, eu acreditei que eu não ia conseguir. Mas a gente precisa dar um novo sentido a isso. Porque é daqui para frente. O que você vai fazer daqui para frente? Você pode transformar totalmente a sua vida nos próximos meses, anos e dar uma virada aí. Basta a partir de agora você criar um novo caminho e não negociar a sua posição. O que é não negociar a sua posição? Isso vem muito para mim. O que é não negociar a sua posição? É você com a sua própria mente. Se a sua mente fala que você não é, você não negocia, não, mas eu sou, mas eu consigo, mas eu vou. Para de negociar quem você é. É isso que faltava, a Tati falou. Quando você falou, eu anotei grandão aqui. Sou filha de Deus. E o que eu vou fazer com essa mensagem nas próximas 24 horas? Isso aí, Tati. O que você vai fazer? Depois eu quero saber quais foram as consequências dessa decisão, porque toda decisão ela tem uma consequência. Você está colhendo hoje exatamente aquilo que você plantou dos últimos dias. O bom é que para você colher algo diferente, você pode começar a plantar diferente, para colher algo diferente lá na frente. É um ciclo, né? Planta, colhe, planta, colhe. Todos os momentos nós estamos plantando e nós estamos colhendo. E a partir de hoje, qual é a decisão? Parar de negociar quem eu sou.
É desafiador? É muito desafiador, porque é essa batalha. Então, por isso que é tão importante a gente ter pessoas ao nosso lado. Oi, Jenny, seja bem-vinda. Ter pessoas ao nosso lado, porque é muito fácil a gente desviar, muito fácil a gente escorregar, muito fácil a gente se perder, muito fácil o inimigo vir querer confundir a nossa cabeça de novo. Então, por isso que é tão importante a gente se manter firme com pessoas, num ambiente correto, nos fortalecendo, porque sozinha a gente realmente não vai. É muito desafiador. Por isso que eu convido vocês a estarem aqui sempre na segunda, para estar no nosso ambiente de mentoria. Por quê? Porque aí está lá dentro do grupo da Liga das Mentoras. Então, olha só, a live e a Liga das Mentoras é gratuito. Você pode acessar. Quer algo mais profundo? A gente tem um passo mais profundo, que é a Bihai Academy, que é o nosso programa de acompanhamento, de desenvolvimento. Lá você cresce mais intencionalmente. Tudo você tem aqui uma forma de você estar crescendo, tá? E eu quero saber quais foram aí as decisões que vocês tomaram para as próximas 24 horas. Coloquem lá nos stories e me marquem, tá? Vamos orar? Vamos orar então para a gente finalizar nossa live. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, nesse momento na Tua presença, para te agradecer, meu Pai, por mais um dia, por mais uma live, pela vida de cada uma dessas mulheres que estiveram nessa live, que estão assistindo essa live nesse momento. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Nos inunda, meu Pai, com Teu amor. Nos inunda, meu Pai, com a Tua sabedoria. Nos inunda com o Teu carinho. Nos unja, meu Pai. Unja a nossa cabeça, nos dando discernimento e sabedoria para permanecermos, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou. Abençoe, meu Pai, a vida de cada uma dessas mulheres, suas casas, seus lares, seus filhos, seus maridos, seus negócios, para que elas possam cumprir com muita coragem, com muita segurança, com muita ousadia, tudo aquilo que o Senhor entregou nas mãos delas. Porque se o Senhor nos deu uma missão a ser cumprida, nós te pedimos que esteja conosco, nós sabemos que o Senhor está conosco, mas nós fortalecemos esse pedido aqui, meu Pai, para que nós sejamos cobertas com armaduras, com ferramentas, com a capacidade mental, emocional, espiritual, para que nós possamos cumprir essa missão que o Senhor nos entregou. Para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantemos firmes no propósito. Andando com as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o que é certo e desfrutando de cada momento dessa jornada, meu Pai, com intenção, com propósito, com sabedoria, meu Pai. Que essa semana seja uma semana de muita conquista e que todos aqueles que se conectarem conosco, meu Pai, possa ver a Tua presença. Nós oramos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, fiquem com Deus. E para quem está aqui assistindo, não sei se vai dar tempo, mas a nossa live de quarta-feira, que é a nossa live de café com negócio, ela não vai ser na quarta, porque a gente vai precisar resolver uma questão aqui e eu não quero ficar sem fazer a live para vocês. Então a gente vai fazer a live amanhã, tá? Vai ser amanhã 7h30. Aí eu espero vocês também para nossa live de negócios e nós vamos falar
das etapas para você fazer um bom fechamento. Vai ser a estrutura de um funil de vendas, na verdade vai ser a estrutura de um funil de vendas que você não dependa somente do Instagram para vender. Quais são as estratégias ali para você conseguir construir um funil de vendas mesmo sem precisar do Instagram, tá bem? Um beijo, até mais.